Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e é hora de aprender mais ciência. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula 46 é revisão e avaliação. Vamos então para a nossa revisão de hoje? Nessa aula de revisão, a gente começa falando sobre eletricidade, que é uma forma de energia resultante do movimento de partículas eletricamente carregadas, como elétrons ou íons, que são encontrados nos átomos. Você deve recordar que os átomos eles são divididos em elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons, como o nome deles sugere, eles não têm carga nem positiva e nem negativa, e os elétrons, por sua vez, apresentam carga negativa. E eles são as partículas subatômicas que vão circular de um ponto a outro, permitindo que seja possível o fenômeno da eletricidade. Se não existisse uma partícula, uma parte do átomo que conseguisse se mover de uma área, de um ponto a outro, não seria possível existir ou que nós utilizássemos a eletricidade da forma como nós estamos acostumados. Talvez existisse de outra forma, segundo outras moléculas com outros elementos, mas da forma como nós conhecemos, pela circulação de uma corrente elétrica, com certeza não existiria. Bem, mas antes de nós aprofundarmos nos conceitos de eletricidade nessa revisão, a gente vai falar um pouco de eletricidade estática, um fenômeno que pode ser observado no nosso dia a dia por meio de experimentos bastante simples. A eletricidade estática resulta, ou ela é a acumulação de carga elétrica em um objeto, geralmente pelo atrito entre dois materiais. Certo? Então, quando dois materiais são atritados, a gente vai esfregar um no outro, vai ocorrer uma transferência de cargas elétricas. Um desses objetos pode ficar carregado negativamente. O outro objeto ele pode perder elétrons e, por isso, ficar com carga positiva. E aí, quando eles forem aproximados, vai ocorrer uma atração, porque eles têm carga diferente, e ocorre uma atração, Já que um tem carga negativa, outro tem carga positiva, eles vão se atrair. Nesse fenômeno aqui ao meu lado, essa menina está segurando um objeto que ele está com eletricidade estática, ele está carregado. O nosso corpo ele tem a capacidade de uma corrente elétrica percorrê-lo. E aí o cabelo da menina ele fica como se ela tivesse tomado um susto, fica arrepiado, porque essa eletricidade estática causa um efeito sobre essas cargas elétricas no nosso corpo, e aí o cabelo fica com esse aspecto. É possível também fazer esse experimento utilizando um balão. Pega um balão, uma bexiga, que algumas pessoas chamam assim, ela cheia, e aí tem que esfregar no cabelo, ou numa parte do corpo, pode ser no braço, por exemplo, e aí esse balão ele vai ficar com eletricidade estática, ele vai ganhar elétrons do cabelo, portanto, ele vai ficar carregado negativamente. O cabelo, por sua vez, ou então a superfície do braço, por perder elétrons, ficará carregada positivamente. E aí você vai aproximar, os cabelos vão ali se movimentar na direção do balão. Fazendo isso no cabelo é mais fácil de observar porque o cabelo é um pouco maior e aí você consegue ter um aspecto visual mais claro dessa ação da eletricidade estática. Mas para que você não esqueça, a eletricidade estática resulta da circulação de cargas elétricas em alguns corpos. Podem ser objetos ou podem ser seres vivos também. O nosso corpo ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Por isso é importante que a gente ande descalço, muitas vezes, que é para descarregar um pouco desse excesso de estática. Não sei se já aconteceu com você, mas eu, por exemplo, às vezes vou abrir uma porta de alumínio. A gente sente ali um choque minúsculo, mas a gente sabe que tem uma circulação de eletricidade saindo do nosso corpo ao entrar em contato com um objeto metálico. Talvez você nunca tenha tido essa experiência, mas ela acontece de verdade e assusta às vezes. A gente acha até que está adquirindo poderes sobrenaturais. Só que não, é só eletricidade mesmo.
e é dela que a gente fala na continuidade da nossa revisão, né, para entender como que funciona a eletricidade. A eletricidade ela é o fluxo ordenado de elétrons em um condutor, certo? Preste atenção aí, é o fluxo ordenado de elétrons em um condutor. A eletricidade ela é medida em amperes, representados por essa letra A bem aqui, certo? Então, a gente vai medir a intensidade de uma corrente elétrica, então ela vai ser dada em amperes, e aí o comum nas nossas instalações domésticas é que as tomadas sejam de 10 amperes. É para ligar os objetos normais, televisão, celular, computador, um rádio. Já para ligar, por exemplo, equipamentos que consomem mais energia, como micro-ondas, ou um secador de cabelo, ou uma furadeira potente, precisa que seja uma tomada de 20 amperes, porque ela permite o fluxo de uma corrente elétrica mais potente. Amperes representa a quantidade de carga que passa por um ponto em um circuito em um determinado tempo. Então, se por um determinado tempo vai circular uma carga elétrica pesada, potente, é necessário que a instalação elétrica seja construída de forma que suporte esse fluxo. Aqui nós temos um esquema representando de forma simplificada como que seria, por onde que circularia uma corrente elétrica. Ela sai de uma fonte, que aqui nós temos uma pilha, certo? Poderia ser outra fonte. E ela vai circular até chegar na lâmpada. E aqui existe um interruptor. Nesse momento ele está desligado, há um bloqueio para a passagem da corrente elétrica. Mas se eu abaixar esse interruptor para cá, tocando nessa parte de plástico, a região de cobre vai conectar nessa porção aqui e será criado uma corrente elétrica contínua, permitindo aí um fluxo dos elétrons numa mesma direção. Certo? Ela só ocorre em circuitos fechados, onde há um caminho contínuo para o fluxo de elétrons. Como eu acabei de falar, só reforçando com você, para entender bem o que precisa para haver o fluxo de corrente elétrica de um ponto a outro. Certo? Vamos prosseguir então a nossa revisão. A eletricidade, e para você entender agora sobre como funciona um circuito elétrico. A eletricidade não é utilizada de uma única maneira, dos mais diversos equipamentos que existem, instalações domésticas, instalações industriais e assim por diante. Ela tem aplicação das mais diversas formas no nosso dia a dia, nas cidades, nas casas e daí por diante. O circuito elétrico ele é um caminho fechado pelo qual a corrente elétrica pode fluir, por onde ela pode circular. Ele é composto por uma fonte de energia, certo? Uma fonte de energia tem que ter, Como é que vai ter uma corrente elétrica sem existir uma fonte, se não existir uma fonte de energia? Então, esse é o primeiro passo. Pode ser uma bateria, pode ser um gerador. Essa fonte de energia, pode variar. Condutores, geralmente são fios, fios metálicos. Por quê? Porque eles são bons condutores elétricos. A gente não vai utilizar fiação de borracha, a gente não vai utilizar fiação de madeira ou fiação de plástico. A de madeira nem existe, nunca vi um fio de madeira. A gente pode falar, existe um cipó. Realmente seria um fio, Mas pensando em eletricidade, não se utiliza madeira, plástico, borracha, porque eles são isolantes elétricos, eles são isolantes e não podem conduzir eletricidade. Próximo componente, tem que ter aquele que vai utilizar a energia que está sendo circulada. São eles lâmpadas, motores. Professor, que motor, por exemplo, que eu poderia utilizar em casa? Um liquidificador. Um liquidificador é um ótimo exemplo da aplicação da eletricidade no uso doméstico. A utilização das lâmpadas para iluminação também, Toda vez que escurece, nós utilizamos as lâmpadas. É muito mais prático do que utilizar lampião, um instrumento antigo, lamparinas, ou as lanternas que terão que usar pilhas ou terão que ser recarregadas ali na tomada em algum momento. De certa forma, elas vão demandar a necessidade de alguma fonte de energia elétrica. Tem também os resistores, que absorvem a corrente elétrica.
né, e são muito empregados no ferro elétrico de passar roupa e também nos chuveiros elétricos, né, utilizados ali para aquecer a água, principalmente naquelas regiões em que faz muito frio. Na região amazônica, é muito rara a utilização de chuveiros elétricos, mas em regiões, por exemplo, como o sul do Brasil. Lá tem as 4 estações bem definidas e o inverno as temperaturas chegam próximas de 0, 8 graus. E aí é desconfortável às vezes tomar um banho, né, logo pela manhã com uma temperatura tão baixa. E aí a importância da utilização dos resistores nos chuveiros elétricos, por exemplo. E eles consomem, né, são esses equipamentos que vão consumir a energia elétrica que vai circular por esse circuito, certo? Então eu espero que tenha ficado bem claro aí para você quais os componentes, né, o que precisa ter para ser considerado um circuito elétrico. Perceba agora que os circuitos elétricos, eles variam também em tipo. Nós temos os circuitos elétricos em série e os circuitos elétricos em paralelo. Os circuitos elétricos em série, a tensão neles ela é variável, ela vai sofrer mudanças ao longo dos fios condutores, certo? Mas a corrente elétrica, ela não vai variar, ela será constante por todo o percurso. Já os circuitos em paralelo, que estão aqui ao meu lado, mais próximo de mim, eu vou explicar mais em detalhes os dois na sequência. A tensão deles ela é invariável, então vai ter a mesma tensão em todas as partes desse circuito elétrico. Por outro lado, a sua corrente elétrica poderá sofrer variação, certo? Então, recapitulando, o circuito elétrico pode ser em série ou em paralelo. E aí nós vamos ver quais são os componentes de um circuito e eu vou reforçar essa diferença que existe entre circuito elétrico em série e circuito elétrico em paralelo. Observe na imagem que eu vou apresentar agora para você compreender melhor e não esquecer nunca mais da diferença entre eles. Perceba o seguinte, no primeiro caso, o circuito elétrico em série tem apenas um caminho aqui para a circulação, né, uma fonte de energia representado por essa pilha. Tem um interruptor, né, que ele vai permitir aqui que esse circuito seja ligado ou desligado. E tem lâmpadas. Perceba que a corrente elétrica ou a fiação aqui, ó, ela passou pela primeira lâmpada, a mesma fiação vai diretamente, passa para a segunda lâmpada. Portanto, né, a tensão aqui ela acaba diminuindo conforme ela vai sendo consumida pelos objetos, pelos instrumentos que estão presentes nesse circuito elétrico em série. Então aqui nós temos uma tensão variável e uma corrente elétrica contínua, certo? De forma diferente, no circuito em paralelo, nós temos uma distribuição diferente dos fios condutores, certo? Perceba que há uma distribuição, deixa eu pegar uma cor aqui um pouco diferente, acho que é verde esse. Nós temos aqui ó, uma outra fiação e outra fiação. Agora nós temos a tensão em todo esse sistema será igual, não haverá variações na tensão. E o que é a tensão, professor Vinícius? É aquele estímulo que faz a corrente elétrica circular de um ponto ao outro. Sem a tensão, os elétrons não vão se movimentar e a corrente elétrica não vai existir, certo? Esse modelo aqui de circuito ele é muito utilizado nas ligações domésticas, nas instalações industriais, aquelas que exigem uma complexidade e resistência maior. Esse modelo aqui ele é muito utilizado nos enfeites de Natal, né, iluminação de semáforos, mas principalmente mesmo nos enfeites natalinos, enfeites que utilizam lâmpadas diversas, certo? E quais os componentes que podem estar presentes num circuito elétrico? Bem, claro, uma fonte de energia, um condutor, que possivelmente será um fio metálico, um interruptor, que vai permitir ligar e desligar o sistema, um resistor, dependendo do tipo de aplicação desse circuito elétrico, né? Se for um chuveiro elétrico, vai precisar de um resistor. Se for uma churrasqueira elétrica, também vai precisar de um resistor. E um capacitor, né, que vai ali equilibrar a tensão, né, e conservar a corrente elétrica no sistema. O indutor de corrente elétrica, uma carga elétrica, né, para permitir essa circulação dos elétrons nos sistemas
e os fios e cabos, obviamente, para existir esse sistema como um todo, certo? Então, tenho certeza aí que se você prestou atenção, aprendeu bem a diferença entre circuito elétrico em série e circuito elétrico em paralelo. Continuando nossa revisão, a gente fala agora sobre geradores elétricos, né, que, claro, tem a ver com eletricidade. Os geradores elétricos são equipamentos capazes de transformar diferentes tipos ou fontes de energia em energia elétrica. Existem energias de diferentes tipos, nem todas elas são energia elétrica. Existe energia mecânica, energia cinética, energia química, energia da radiação solar, certo? E elas podem, de alguma forma, utilizando técnicas específicas e equipamentos específicos, serem transformadas em energia elétrica. Nós temos, por exemplo, a transformação de energia mecânica em energia elétrica. A energia dos ventos, né, dos movimentos dos ventos, a energia eólica, em energia elétrica. Nós temos também a energia química, né, que pode ser transformada em energia elétrica. Eu mesmo, pedalando ali um sistema de uma bicicleta, se ela for conectada a um tipo de transformador elétrico, aquela energia que eu faço no movimento com os pedais, da energia química que veio dos meus alimentos, poderá ser transformada em energia elétrica. São só alguns exemplos aí de fontes de energia que podem ser transformadas em energia elétrica por meio de geradores. O que você observa na foto são torres de geração de energia eólica. Elas ficam expostas em campos abertos a fortes correntes, né, locais que tem muito vento, e aí esse vento vai fazer essas pás girarem, gerando, né, conectadas a um sistema, gerando assim energia elétrica. Na continuidade da nossa revisão, eu falo agora para vocês sobre o magnetismo. O magnetismo é um fenômeno natural pelo qual materiais exercem forças atrativas ou repulsivas sobre outros materiais. Ou seja, vai ter força de se aproximar ou apresentará uma força de se afastar. Basicamente, nisso que consiste o magnetismo. O mecanismo que faz isso acontecer, ele é um pouco mais complexo e tem a ver, claro, com as cargas elétricas dos elementos envolvidos, certo? Bom, embora sejam invisíveis, é possível mapear essas linhas, né, formadas pelos ímãs se nós utilizarmos limalhas de ferro ou algum outro pó de material metálico que sofra a influência desse campo eletromagnético. Os materiais que apresentam propriedades magnéticas são chamados magnéticos e são capazes de gerar um campo magnético ao seu redor. Então, aquilo que tiver que pode sofrer influência de um campo magnético, ele vai sofrer atração ou repulsão quando aproximado de um campo magnético, como observado aqui no ímã, né? Tem um ímã com dois polos e uma limalha de ferro em volta dele, mostrando, identificando um aspecto de linhas. Dá para perceber que existe uma orientação, porque o campo magnético ele é ordenado. Essas linhas elas têm começo, né? Elas são vetoriais, elas têm uma direção. Bem, vamos entender um pouco mais então sobre os ímãs e sobre as suas partes. Eles funcionam porque têm polos magnéticos, né? Existem regiões em que as ações são mais intensas. Essas regiões de maior atividade são chamadas de polos magnéticos, onde todo ímã possui dois polos, um polo norte e um polo sul. A gente não está falando aqui de polo geográfico do planeta Terra, nós estamos falando de polos magnéticos, tá? Que também é norte e sul. E tem uma diferença importante. Você deve saber que o polo norte da Terra, né, ele fica obviamente na direção do norte, mas eu diria que ele ficaria na direção de cima, dependendo de onde a pessoa está na Terra. Então aqui no caso dos ímãs, é o polo sul que está para cima e o polo norte está para baixo. Então ele está invertido. E eles em direção quase eles coincidem com os polos norte da Terra, tá bom? Para cá é o polo norte da Terra e o polo sul da Terra nessa direção. Mas perceba que nos ímãs eles estão trocados. O sul é para cima e o norte é para baixo, certo? Então não esquece disso que é importante. Atração e repulsão dos ímãs.
Polos iguais vão sofrer repulsão, eles não tendem a se aproximar, e os polos diferentes, ou seja, norte e sul, eles tendem a se aproximar, certo? Polos diferentes irão se aproximar e polos iguais sofrerão repulsão. E um detalhe legal, não importa em quantos pedaços você quebre um ímã, ele sempre vai apresentar um polo norte e um polo sul. Ele vai conservar essa propriedade desses dois polos, né, mantendo a sua característica eletromagnética, a característica de um ímã, certo? Essa foi a nossa aula, a nossa revisão de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.